Olha aí, Ao rapaz, o negócio tá evoluindo, hein? É um grande risco, hein? Meu Deus do céu, que medo. Deixa eu me segurar aqui, deixa eu me conter. Bom, pessoal, é uma alegria, uma satisfação. Estamos hoje com o terceiro programa do IEE Talk. Hoje ao vivo, direto aqui da Igreja Evangélica Ebenezer. E nós vamos estar hoje falando a respeito da terceira pregação da série? Terceira mensagem. Terceira né? mensagem já da série, terceira né? reflexão nossa. Terceira reflexão. E como que é o tema da nossa reflexão desse mês, Robert? Firmando os valores em um mundo de crise. Olha aí. E o texto base que foi usado para a pregação no domingo foi Filipenses 4, 6 e 7, exato? Olha isso aí. Mesmo. Eu tô prestando atenção no culto, hein? Você viu? Que bom. É por causa do podcast. É de podcast, tá anotado aqui, por isso. Tá vendo? E o assunto central dessa pregação e o assunto central desse podcast de hoje é sobre oração. Oração. Então a gente temos algumas perguntas aqui e já vou mandar reto, né? Papo reto, igual a pessoa fala. Sem fazer curva. Sem fazer curva. O que é oração, Pastor Robert? Vamos lá. Boa noite a todos, aqueles que estão nos acompanhando. Você que está aí acompanhando já pode comentar aí, compartilhar o link. Compartilhe o link aí se você está no YouTube. Envie aí no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, dos pets. Envia aí para todo mundo. Tem isso também agora? Tem isso também. Não sabia. Faz até aniversário, casamento, recebe herança. Tô desinformado. Então, compartilhe o link para nós termos mais pessoas interagindo. E você que já está aqui acompanhando aí no YouTube, interaja aí conosco, mande seu comentário e nós vamos estar lendo. Otoniel Matos. Meu tio. Seu tio? Meu tio. Seja bem-vindo, Otoniel, nessa live aqui. Que Deus abençoe você. É muito bom ter você aqui conosco. Esse é de oração, hein? Ah, é? Ah, esse ora. Esse ora. Que bom. A Kátia, esposa do Paulinho também. O Paulinho é o nosso... O que ele é? Nosso técnico. Cameraman. Ele é tudo, né? Cameraman. Videomaker. Tá lá fazendo a transmissão, também está aqui conosco e temos mais pessoas aí que ficam por trás das cortinas com vergonha de aparecer. Ele é o nosso TI More. TI da IEE. Bom, como você disse, Valdir, esse fim de semana nós refletimos sobre o valor da oração, né? Aí você iniciou já papo reto. O que é oração? O que é oração? Vamos primeiro falar o que ela não é. É a segunda pergunta, né? É a segunda pergunta. O que não é oração? Você já vai... Porque as pessoas entendem que oração é você pegar o braço de Deus, torcer até ele fazer o que você quer. Mover o braço de Deus na sua direção. Já ouvi essa daí já. Se fosse mover, agora estão torcendo o braço de Deus, Meu né? Deus. Lembra aquela brincadeira que tinha de torcer para trás, né? Então, oração, eu gosto de falar de uma forma bem simples, é relacionamento. Se relacionar com Deus, conversar com Deus. Nesse relacionamento, nesse aprofundamento de relacionamento, a gente então entende que nós nos submetemos à vontade de Deus e não Deus se submete à nossa vontade. Já tem uma inversão de valores aí. Já tem uma inversão de valores. A questão o que a oração, né, nessa pergunta aí que você fez, as pessoas entendem o que a oração pode fazer. Né? É verdade. Sim, as pessoas estão levando mais para esse lado. O que a oração pode fazer? Né? E uma das coisas que nós conversamos é que a oração, e parece até meio herético, né? A oração, na verdade, muitas vezes não muda nada. Meu Deus. Né? Então, adianta orar? O pessoal pergunta já. Mas ela muda nós. Né? A oração pode não mudar as circunstâncias à nossa volta, mas ela muda a gente, da forma de ver a circunstância à nossa volta, da forma de reagir às circunstâncias à nossa volta.
Ela transforma o orador. Ela transforma o orador, né? Então até você quarta-feira, né? E assim, os irmãos que estão acompanhando aqui são novos. A nossa ideia é sempre no discipulado constante, né? Então quarta-feira a gente conversou sobre as mesmas coisas. E hoje vai ser online sobre as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente entende que esse discipulado tem que ocorrer constantemente na nossa igreja. Então na quarta-feira você até perguntou, né? Orar para ter poder. Porque assim, na cultura religiosa, no geral, você vê as pessoas falando assim, existem algumas frases, né? Pode ser que alguns concordem, outros não concordam, né? Não quero ser tanto polêmico, mas muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. E nenhuma oração, nenhum poder. Aí você, paralelo a isso, você faz a pergunta, né? Por que as pessoas procuram uma igreja? Né? E existem diversas respostas, e existem umas um pouco mais fortes, outras mais amenas, né? Mas vamos colocar aí no meio termo. Existe uma resposta para isso daí. As pessoas procuram uma igreja para aprender a manipular os poderes espirituais a seu favor. Torcer o braço de Deus. Torcer o braço de Deus, né? Ou, né, mover a mão de Deus como se Deus estivesse lá com o braço cruzado, parado, né? E a pessoa usa a fé, né, para mover o braço de Deus a nosso favor. Como se Deus não estivesse, como se ele fosse um elemento passivo e não um elemento ativo. Então, assim, a gente vê que existe uma confusão tanto no conceito de fé, no conceito de oração, no conceito de culto, né? E hoje nós vamos falar sobre o que é o conceito da oração. Então, existe essa questão aí, que as pessoas entendem errado o que é oração, para que serve a oração. Sim. Nessa questão de relacionamento, tratando esse assunto de poder, né? Podemos até falar que poder, mas você quer mais poder do que o Espírito Santo, você entender que não é a sua vontade? Isso é poder. Esse é o mais difícil. Né? Você quer mais poder do Espírito Santo, ele te convencer que a vontade de Deus é melhor para você? Essa é a parte mais difícil. É que quando as pessoas relacionam poder à oração, pensam em algo externo, né? Mas não o agir do Espírito Santo internamente dentro de nós, né? Então até concordo, quando nós nos relacionamos com Deus, podemos até ter mais poder, mas não é esse poder que a turma fala, né? Eu falo desse poder da operação do Espírito Santo. A transformação do homem interior. Isso, agindo dentro de nós, nos convencendo que mesmo que a circunstância não mude, Deus continua sendo Deus, né? Então seria isso. Então, aqui de primeira você já falou o que é oração o que não é. E o que não é oração. A outra questão, né? Qual é a quantidade de oração por dia que você tem que fazer? Existe Existe? Tem uma 3 vezes ao dia? Uma receita? Porque as pessoas olham lá para o texto de Daniel, né? Daniel orava 3 vezes ao dia. Falou, não, você tem que orar 3 vezes ao dia. De manhã, à tarde e à noite. Igual, acho que os muçulmanos que fazem isso aí, né? Sim. Tem a oração nos momentos certos do dia. Eu acho interessante você ter isso como uma disciplina. Uma disciplina de oração, disciplina, né? própria. Porque é difícil. Eu sei que na vida corrida que a gente leva, eu como estudante de teologia, né, quando a gente estuda, está sempre procurando. Hoje eu já tenho menos contato com os livros do que antes. Mas assim, porque antigamente eu me disciplinava mais. Olha, eu vou tirar hoje 1 hora para ler e para estudar. Certo. E desligava de tudo e ia estudar. Hoje você não consegue mais quase fazer isso daí. Então a oração eu vejo também como uma disciplina também. Você falava, eu vou tirar 15 minutos do dia. Na manhã, vou tirar 15 minutos, um exemplo, não é uma fórmula, à noite, para orar. Sim. E você manter essa constância, você está se disciplinando também. Richard Foster, naquele livro O Santuário da Alma, ele fala assim que não existe uma regra para a oração, mas você tem que buscar a melhor forma de você exercitar essa disciplina, porque a oração faz parte da nossa disciplina espiritual. Assim como ler a Bíblia diariamente é uma disciplina espiritual, nosso devocional com Deus é uma disciplina espiritual. Então, assim, porque a vida cristã tem essas disciplinas. Tem que ter essas disciplinas, né? Então, tem até uma estatística, né, que a partir dos 45 dias, aquilo vira hábito na sua vida, e aí, se você quebra por um tempo depois, você perde esse hábito. Então, para você conseguir ele de novo, mais 45 dias como hábito. Olha aí, pessoal, uma dica, hein? Né? Ore 45 dias aí.
Então, assim, não existe uma regra. O Richard Foster, naquele livro Santuário da Alma, ele trabalha de que forma? De você procurar a melhor forma para que não seja pesado essa disciplina espiritual. Primeira coisa, ela não pode ser pesada. A gente estava conversando sobre isso, né? Isso. Ela não pode ser um peso, ela não pode ser uma imposição da religião. Isso tem que ser natural de um relacionamento com Deus. Tem que ser natural. Eu acho que o interessante é você sentir falta da oração. Estou sentindo tá faltando alguma coisa hoje aqui no meu dia, a oração com Deus. É isso. Aquele momento de eu passar com Deus. Você sente falta disso. O problema é quando você não sente mais a falta disso. Isso. Então, assim, por que as pessoas têm tanta dificuldade em orar? Porque muitas pessoas têm dificuldade em passar um tempo com Deus conversando, como nós frisamos no domingo. Conversando com Deus. Você acha ainda que existe assim, na cultura em geral, né, um certo temor, ou uma falta de entendimento de quem é Deus, né? Porque Sim. Jesus, ele fala, né, Abba Pai, ele chama de Pai. Meu paizinho. Né, meu paizinho. E aí você vê uma certa dificuldade, não que a gente não vai honrar o nome de Deus, vai desrespeitar, mas igual você estava falando, as pessoas chegam, soberano, né, todo poderoso, com aquele temor, paracletos, fala em hebraico, fala em grego, legal, bacana, se você faz isso, amém. Mas assim, percebe-se que tem um certo temor, um certo receio Sim. de se aproximar de Deus em oração, né, como se ele fosse aquele Deus que sentado no trono, pronto para punir a pessoa. Quando a gente pega, nós falamos isso domingo, quando a gente lê livros sobre oração, a gente vai ler biografias de outras pessoas. Meu Deus, eu nem leio mais. E a única coisa que provoca em nós é um senso de culpa. E de inferioridade. Me sinto inferioridade. Eu olho para aquilo e falo, eu nunca vou chegar num padrão desse. Sim. Jamais. E aí a gente se sente culpado por não ser igual. E aí a gente vem para a igreja. E aí nós, na igreja, você encontra pessoas cheias de chavões, citando a Bíblia inteira para Deus, né? Frases decoradas. E aí você olha, não é só no livro, aqui também é difícil. Sim. Entendeu? Porque eu nunca vou chegar num nível de oração assim. Olha, eu vou falar aqui uma experiência pessoal minha, tá? Momento de testemunho. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em orar dentro da igreja. Porque assim, você chega àquele ambiente barulhento da cultura religiosa de onde eu venho, e aí você fica ouvindo a oração do irmão do lado, do outro, da pessoa do microfone, e eu não consigo me concentrar no meu momento de oração com Deus. Eu fico olhando e falo, nossa, que oração bonita daquele irmão, e fico prestando atenção na oração do irmão. Vira um padrão, né? Fica um padrão, e aí eu falo, puxa vida, eu não consigo, jamais eu vou conseguir, eu não sei orar. Né? Fica até falando, Deus, não sei nem como chegar na tua presença, porque eu não estou nem naquele nível de oração daquele irmão. E aí se torna pesada. Um fardo, né? Um fardo esse momento, assim. Então, é um momento de alegria ou um momento de medo. Isso. Né? Então, assim, além disso daí, a gente fala assim, nunca vou chegar nesse nível. E aí a oração se torna algo místico. A conversa com Deus, que era para fluir com autenticidade, parece que é algo místico, é apenas para alguns iluminados. Não é para mim isso. Gnósticos, gnósticos. Para os gnósticos. Então parece que a oração se tornou algo místico e para alguns iluminados. E eu não tendo esse nível de oração, a partir desse momento parece que essa oração, que é algo de autêntico, de você falar com Deus, conversar com Deus, como nós estamos conversando aqui, né? Se torna algo, ao invés de ser um privilégio, se torna algo imposto por homens. E aí é onde a gente cai no peso da oração. Nós falamos sobre fazer um exercício domingo. Aqueles que iniciaram a jornada cristã, como era? Eu lembro da minha. Como era a nossa oração no início da caminhada, né? Não tinha nada de, todo-poderoso, soberano. A gente nem tinha esse vocábulo crentez, né? Crentez, evangeliquez. Não, a gente nem tinha. Então, assim, Deus, Pai, né? Eu agradeço pelo dia. Falava até os detalhes do dia, o que aconteceu, os livramentos que você percebeu, que Deus deu, né? Assim, na forma mais simples. E aí, conforme vai passando o tempo, nós mudamos algo que Deus nunca pediu para mudar.
Deus não pediu para a gente mudar a nossa forma de nos relacionar. Jesus, quando foi ensinar os discípulos... Nós falamos na quarta-feira, né? Falamos na quarta-feira. Sim. Né? Pai nosso. Você quer mais grau de intimidade do que chamar de pai? Quando Jesus fala, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e seu pai, que te vê, não é que te ouve, que te vê, ou seja, que está ali presente com você. Que te vê. Existe uma diferença aí. E o quarto é lugar íntimo. Sim. Né? Maior intimidade. Você recebe alguém na sua casa, você leva na sala, na cozinha, você não leva no quarto. Sim, exatamente. Né? Então nós fomos criando certos padrões, a religião vai criando certos padrões na oração, que a oração vai se tornando um peso para as pessoas. Eu comecei a mudar meu pensamento sobre oração. Uma vez eu fui numa igreja de um amigo meu, da igreja batista, e era diferente do contexto onde eu estava, né? De onde eu vim. E o pastor falou, olha, fulano vai orar e todo mundo vai acompanhar, né? E eu ali, né, junto com a minha esposa, e eu me lembro que era um jovem, ele começou uma oração. Eu falei, nem precisava de pregação, porque a oração daquele rapaz, ele levou uns 15 minutos de oração no microfone. Foi uma das orações mais bonitas que eu já vi na minha vida até hoje. Parecia uma pregação. Eu olhei aquilo e falei assim, nem precisa mais de pregação, acabou. A maneira com que ele conversava com Deus, sim, parecia que ele estava ao mesmo tempo anunciando uma mensagem para a igreja. Eu falei, é uma das coisas mais assim que me tocou, que mudou meu pensamento sobre oração. Eu falei, então oração é isso? É dessa forma que se faz? Foi quando começou a mudar a minha concepção. Conversar, né? Então nós falamos sobre o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, né? Você vai ler pra gente aí? Vamos ler? Você trouxe a Bíblia, irmão? Eu tava no celular. Liga a sua Bíblia. Liga a sua Bíblia? Vamos ver se ela vai funcionar. Funciona para joguinho. Que tradução que você tem aí? Eu uso... Enquanto isso, vamos vendo aqui. Olha aí. Everton, ó, o Everton tá aqui conosco. Boa noite, Everton. Filipenses? Isso. Filipenses, capítulo 4. Tá aqui, Valdir. Oh, meu Deus do céu, 4. O Everton tá conosco. Seu tio falou, oração também é uma forma de agradecer. Eu sou muita oração para agradecer. Isso mesmo, com ações de graças, né? Conforme o texto que nós iremos ler aqui. Eu tô falando, ela tá com problema no meu aplicativo da minha Bíblia. Os irmãos que estão conosco aí podem comentar, tá bom? E nós vamos lendo aqui quem está participando. Então diz-nos assim, ó, capítulo 4, versículo 6. Estou usando a NVT. NVT? NVT. Tá, a minha é a ARA. Versículo 6 e 7. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Posso ler na NVT? Pode ler. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então nós falamos que nesse capítulo o apóstolo Paulo está dando as saudações finais para a igreja de Filipos. E ele fala algumas coisas que nós desejamos, todos nós queremos, né? Então todos querem ficar firme no Senhor. Ele diz no versículo 1: meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Depois ele vai falar assim, ó, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Todos nós queremos alegria diariamente. Sim, é a procura do ser humano, né? É a procura do ser humano, ter essa alegria no Senhor. Todos nós queremos não ficar preocupados com coisas, né? Todos nós queremos o benefício
que a paz de Deus pode nos trazer, que é guardar o nosso coração, o nosso sentimento, a sede, né, dos nossos sentimentos, proteger a nossa mente de coisas que não são benéficas. Todos nós queremos algumas coisas que ele vai citar aqui, várias coisas. Nada diferente dos dias de hoje. Nada diferente. Olha aí. Só que poucos experimentam isso, né? Poucos experimentam do que isso que a oração pode trazer. Então nós falamos, por que então que a oração é uma luta se ela só tem benefício? Por que então a oração é para trazer alívio e as pessoas se sentem culpadas? Por que há pessoas tão descontentes com as suas orações, né? Então a gente tem que analisar isso. Então a gente entende que isso tem mais a ver conosco, com o padrão que nós criamos de oração, com a forma que nós temos de oração, com o método que a religião impôs. Isso que você está falando aqui, eu acho interessante, Robert, porque assim, existe ainda essa questão do intermediário do sagrado, né? Isso. É para tudo esse intermediário. Uhum. Então, assim, a oração do pastor, ela é mais poderosa. Mais poderosa. Né? Oração forte. Oração forte. A oração do diácono. A oração da irmã que ora lá. Nada contra, né? A pessoa, aquele irmão que vai no monte orar. Sim. Aquele lá, irmão, ora e acontece. É como se aquela pessoa tivesse um poder especial, oriundo de Deus, e que a oração dela fosse mover a mão de Deus ou que as coisas vão acontecer. Isso deixa a oração com uma questão mística. Nós, aqui, somos uma igreja de fé reformada. E uma das coisas que os reformadores lutaram é o sacerdócio universal de todos os santos. Eu acho interessante, tem uma frase de um podcaster famoso no Brasil aí, cristão, e ele fala que hoje em dia existe o sacerdócio universal de quase todos os crentes. De quase todos. Não é de todos. Não é de todos. É por causa dessas dificuldades aí que a gente está apresentando aí. Então imagine naquele tempo, onde até hoje existe o mediador, né? Naquele tempo que houve a reforma de uma igreja só. Sim. Né? Agora imagine naquele tempo os reformadores dando a sua vida para mostrar que não é assim. Existe o sacerdócio universal de todos os santos. Cristo, ele quebrou essa barreira, né? Por meio de Cristo, você pode entrar no lugar santo dos santos. Que somente o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. E chamar Deus de pai, meu papaizinho. Robert, eu acho interessante. Outro dia eu li aqui, acho que foi numa quarta-feira, acho que foi. E lá, se você vê essa preocupação das pessoas, né? Lá quando Moisés vai subir ao monte, que ele fala com Deus, o povo olha aqui e fala, a gente não quer falar com esse Deus aí não. Fala você com ele, ele vê as demandas aí, você passa para nós, mas não queremos falar com ele não. O ser humano gosta disso, né? Parece que tem essa, isso já é 5, 6 mil anos atrás, a coisa já era desse jeito aí. Nós falamos muito sobre liberdade, estamos até mudando um pouco aqui, mas o ser humano gosta de alguém vigiando. O ser humano gosta de cerca, né? de cercar ele. E nós entendemos que a liberdade que Cristo nos dá abrange em tudo. Todas as áreas. Né? Então, é nós termos as nossas escolhas e colhermos as consequências dela. Sim, sim. Né? Então, a liberdade que Cristo nos dá abrange todas as áreas. Não é uma liberdade sem responsabilidade, né? Não é uma liberdade sem responsabilidade. Então, o ser humano gosta também de ter alguém para intermediar por ele. Sim. Sempre terceiriza. Sempre terceirizando. Terceirizando. De quem que é a culpa você ter comido o fruto? Não, foi a mulher que o senhor me deu. E você, mulher? Ah, foi a serpente. Aí a serpente olhou e falou, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Agora já era. Né? Então, assim, a dificuldade na oração não está na oração, mas está na forma que nós religiosamente, né, criamos como um modo, uma regra. Né? E aí ela se torna um peso para nós. Robert, nós criamos barreiras e essas barreiras nos deixam descontente com as nossas orações. Eu não sei se já foi nas questões aí falado aí. Qual o propósito dessa oração? Qual é o propósito da oração? Né? Porque eu falei, o que é a oração? Sim. Né, o que ela é e o que ela não é. E qual que é o propósito dela? Você já falou alguma coisa aí? Quer comentar alguma coisa? Vamos lá. Vamos falar do que nós refletimos domingo, né?
Então, a oração, ela, por causa dessa culpa, por causa desse padrão que criaram, a oração vai na contramão disso e tira qualquer peso. Ela tira a ansiedade, né? Esse é o objetivo da oração, e não criar ansiedade. Tirar a ansiedade. Tirar a ansiedade. O apóstolo Paulo diz, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Como que faz isso na sociedade hoje? Nós falamos extremamente ansiosa, né? Hoje é a doença da massa, a doença cinzenta, né? Sim. Que é a doença das emoções. A OMS, preparando o sermão, eu entrei para pesquisar. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela cita que 50% da humanidade sofre de ansiedade. Tá bonzinho nesse número, né? Eu tô achando que é mais. Assim, é o que eles... Acho que deve ter algum relatório, sim, né? Sim. Fora aqueles que não procuram hospital, médico. Meu Deus. Né? Não tomam fluoxetina, não tomam nada, né? Quem nunca tomou? Mas nós falamos aqui na quarta, né? Nós falamos assim que o apóstolo Paulo poderia ter colocado aqui, ó, não andeis ansiosos por causa disso, por causa do dinheiro, por causa do trabalho, por causa do trabalho, por causa da conta. Não, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí complica, né? Mas ele fala o adverso, né? Não andeis ansiosos, porém, mas, então, todavia, entretanto, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. Né? Ele sabe que o ser humano não ia conseguir esse padrão. Então, a oração tem esse objetivo, né? Falando propriamente desse texto. Tirar a ansiedade. Tirar a ansiedade, não criar a ansiedade. Produzir mais. Olha aí. Então, o que é ansiedade? Poderíamos falar de diversos significados, né? Na palavra do grego aqui, traz a ideia de ser lançado de um lado para o outro, assim como um barco é açoitado por ondas grandes, né? Essa é a ideia quando se usava essa palavra. Olha aí, já naquela época. Já naquela época. Ou então essa palavra tem a raiz também de sufocamento, a pessoa se sentir sem ar, se debate e não consegue reagir, né? Mas o Charles Swindoll, não lembro quem que eu citei no dia, Warren Wiersbe. Warren Wiersbe, ele diz que a ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado sobre coisas, pessoas e circunstâncias. Olha aí. Né? Até sobre pessoas também? Até sobre pessoas. Daquele tipo assim, né? Eu vi aquela pessoa, mas eu não fui com a cara daquela pessoa. Sim. O meu santo não bateu. Ou então tá aquela rodinha lá do outro lado e você olha lá e fala assim, estão falando de mim. Né? E aquilo gera ansiedade na pessoa. Quem né? nunca, né? Então é um pensamento e um sentimento errado relacionado àquilo, né? Olha aí. Então a ansiedade, ela provoca sofrimento em nós por coisas que muitas vezes, na maioria das vezes, não irão acontecer, né? Então como descansar disso? Orando e falando com Deus. Todas essas coisas. Então a ansiedade drena, ela rouba de nós a nossa força antes que as coisas venham acontecer. Ela antecipa os problemas. Na oração, sem que ele exista, muitas vezes. Sem que ele exista, né? Na oração, a gente descansa mesmo que o problema exista. Nós recebemos, como nós dissemos, a paz de Deus. Então a oração é para nos aliviar das preocupações e ao invés de ficarmos preocupados com a circunstância, com coisas ou com pessoas, nós apresentamos a Deus e descansamos na certeza que Deus cuida de nós. Então, a ansiedade faz você ficar inquieto. Na oração, ela produz descanso, né? Foi isso que nós refletimos. Então vamos lá para mais um tópico aí. Como ter uma vida de oração? Existe um lugar para orar? Ora. Existe uma quantidade? Existe uma postura? Deitado? É de joelho? É em pé? Né? Existe o vocabulário certo? Então nós falamos sobre isso no final da mensagem, né? Que a gente sempre usa para refletir e praticar. Né?
Não existe, como nós falamos. Não existe. O que nós temos que fazer é buscar a melhor forma que a gente entenda aonde eu possa desenvolver mais tempo. Aí sim, na melhor forma, eu vou desenvolver automaticamente mais tempo com Deus. Na forma mais leve, não existe uma regra, ó, eu estou entrando na oração agora e eu vou colocar aqui porque eu tenho que ficar 1 hora. E a hora que o alarme despertar, eu paro. Você me fez lembrar aí que quando eu era criança, e tinha uma vizinha nossa evangélica também, e quando eles brigavam, os 2 filhos dela brigavam, ela falava assim: agora vocês vão ficar de castigo 1 hora orando. O castigo para as crianças parar de brigar. Vai desenvolver a oração na vida da pessoa. Eu me lembro assim, vocês vão ficar agora de castigo orando, como se a oração fosse um castigo, como se ela fosse um peso, né? Então, mas é isso que a religião faz, né? No relacionamento de amigo, você fala para sua esposa assim, ó, vou dar uma passada lá na casa do amigo meu, mas eu só vou lá pegar um negócio e volto. Mas aí você fica. Por quê? Porque é uma relação de amizade. Não é pesado. Olha aí. Entendeu? Com Deus, as pessoas entram e falam, determinam um tempo. Não, no relacionamento de amizade, 5 minutos de conversa, eu saio satisfeito, mas às vezes eu vou para 5 minutos e fico 1 hora conversando. E não percebo. Por quê? Porque é um relacionamento de amizade. Sim. Então, na melhor forma, na forma mais leve, dentro da disciplina de oração, né? Citar alguns livros aqui, quem puder leia, Põe a Ordem em Seu Mundo Interior, O Santuário da Alma, de Richard Foster. Vou ter que anotar isso daí, acho que a Mônica vai ficar um pouco brava comigo. Mais um usa para a lista. Tem um outro, Desenvolvendo as Disciplinas Espirituais, de Richard Foster. Richard Foster é um cara fenomenal nessa área, né? Se você quer saber sobre Lectio Divina, sobre disciplina de oração, todas essas coisas, leia Richard Foster. Você vai ver que todos esses homens desenvolveram uma disciplina, porque hoje você pode orar 2 horas, o que vai mandar é constância. Quando nós desenvolvemos essa disciplina espiritual, nós vamos ter constância nisso. Então, relacionamento é isso. Quando nós desenvolvemos uma forma leve, uma forma de relacionamento, uma forma que eu tenho prazer nisso, a coisa flui automaticamente. Então, até citei aqui, né, sobre o jardim secreto. MacDonald, nesse livro Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, ele fala sobre o jardim secreto. E ele fala que ele desenvolveu a sua disciplina criando um jardim secreto de oração. Então, o jardim secreto pode ser o quê? Pode ser seu quarto, sua sala, seu escritório, seja lá onde for. Então, eu contei domingo, o jardim secreto meu, antigamente era o escritório. Era o lugar que eu ia de manhã, orava, né, refletia, ainda é. Mas eu percebi que no momento da oração, eu estava cada vez mais querendo terminar para fazer o trabalho. Estava ansioso? Ansioso. Então agora, nesse momento, não sei até quando, mas nesse momento, o meu jardim secreto é a caminhada bem de manhãzinha. Então é a forma que eu encontrei de passar ali um tempo com Deus, é onde eu encontro com Deus na caminhada, ele fica me esperando, vamos dizer assim, né, para caminhar junto. Depois você falou que ele entrou no Goar, né? Então agora na caminhada, verdade, né? Ele entrou no Goar, 2 carburador. Então assim, nesse momento do jardim secreto com Deus, é a minha caminhada diariamente. Ali eu vou falando com Deus. E assim, não tem essa regra que eu preciso de tal forma, usar tais palavras, né? Não, eu me relacionando de um filho com o pai. Filho com o pai tem respeito, filho com o pai tem temor, né? Entende a autoridade do pai. É essa o pai entende a necessidade do filho. O pai entende a necessidade do filho. E a qualquer momento, em qualquer hora do dia, da noite, você pode conversar. Pode conversar, né? Tem uma história que John Wesley contava. Ele falava que conheceu uma mulher que ela orava o dia inteiro. E aí ele falava, mas como ela ora o dia inteiro?
Ele falou que percebeu nessa mulher que ela acordava de manhã, né? E ela sempre contava que quando ela ia lavar o rosto, né? Ela se lembrava e pedia para Deus que Deus a limpasse de todo mal. Ela ia limpar a casa, ela ia orando e falando que Deus limpe todos os meus pecados, apague. Né? Então, tudo que ela ia fazer diariamente, ela relacionava isso com Deus e orava. Olha aí. Né? O Billy Graham falou que nunca orou, acho que 1 hora ou 2 constante, mas ele nunca passou 10 minutos sem orar. Então É uma vida de oração. É uma vida de oração. Né? Mas eu creio também que quanto mais nós nos relacionamos, mais nós temos prazer. Mais vontade de estar com Deus. De estar com Deus. Isso é muito bom. Quantos minutos aí já, Paulinho? 40. Olha aí, 40 minutos. Que isso? Foi isso já, Paulinho? Tem certeza disso? Ao vivo? Aí olha aí. Sim, hein? Vamos ver quem está conosco? Vem aí. Santos. Não sei quem é, mas está cumprimentando o Everton. Então deve conhecer você aí. Boa noite, Santos. Um prazer ter você. Acho que é o Antônio Santos. Aí ele escreveu aqui: ser humano gosta de terceirização. É verdade, né? Nós, cada vez mais isso vem crescendo. A gente pensou que eu acho que o Antônio Santos é aquele que falou que ia vir aqui na nossa igreja visitar lá no grupo aí. Fica o convite aqui para vir aqui aos domingos, 18 horas. Esse domingo nós vamos continuar meditando sobre um valor que é essencial para nós. Né? Hoje, domingo, nós vamos estar falando sobre o valor da missão. O valor da missão? Da missão. Olha aí, spoiler de domingo. Aí. A Nilde, boa noite, Nilde. Graça e paz. Ela está mandando aqui para nós. Que Deus abençoe a Nilde. Aparecida Desan da Silva. Boa noite na gloriosa paz do nosso bondoso Deus. Boa noite, irmã Aparecida. Amiga nossa. Amiga também? Sim. Que Deus abençoe vocês aí. É um prazer receber todos vocês. Tá bom? E aí nós encerramos, Valdir? Vamos aí para encerrar. Vamos partir para o encerramento? Vamos lá. A oração nos leva a cultivar a verdadeira paz. Para nós encerrarmos. A oração... Tá certo esse pensamento do seu discípulo aqui? O propósito da oração é nos dar paz e não tirar a nossa paz. Olha aí. É sobre isso que nós falamos. E o que o mundo busca hoje é paz. O que as pessoas querem é paz. Eu quero viver em paz. Não é isso que as pessoas dizem? Sim. E se a doença do século é uma preocupação excessiva com coisas, com circunstâncias e com pessoas, a oração então é o remédio de tudo isso. A Bíblia é clara em nos dizer. Então foi aquilo que nós falamos no início, que na oração, no relacionamento com Deus, as coisas podem até não mudar, mas Deus muda nós, né? Nós iniciamos falando sobre isso. Então a paz não é porque as circunstâncias vão mudar, é porque nós vamos começar a olhar para a circunstância de forma diferente. Da maneira que Deus quer que a gente olhe. Da maneira que Deus quer que a gente olhe. A paz coloca esse mundo interior dentro de nós em ordem. A oração faz isso. A oração organiza, né, esses sentimentos dentro de nós que estão bagunçados, que Sim. estão borbulhando. Então nós estamos falando aqui de uma oração de uma paz divina, né? Não é a paz que as pessoas têm ideia, estão oferecendo. Não, a paz de Deus, ela pode não mudar nas circunstâncias. Jesus falou, né, eu dou a paz a vocês, não é como o mundo a dar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dar. É interessante que, só para pode falar, você falou aí, como o mundo a dar. Eu lembro que eu sempre gostei muito de revistas de aviação militar, comprava desde toda a vida. E aí, estava folheando a revista, eu lia de capa a capa. E aí tinha as propagandas das empresas ali de material bélico. Uhum. E aí tinha lá um tanque de guerra, um avião de combate, um navio, uma arma. E aí tinha alguém assinando um tratado de paz. E aí a frase era mais ou menos assim: essa é uma maneira de se fazer a paz.
Entendi. Né? O cara assinando. E aí, com a arma, essa é a maneira de se mantê-la. Olha que tipo de paz, hein? Entendeu? É... Achei só interessante, que essa é a forma que o mundo oferece de paz. Sim, né? é a forma que o mundo oferece. A paz de Deus, ela não pode até não mudar a circunstância, mas ela muda a gente, né? Então, como nós dissemos aqui no domingo, isso depende, então, da forma que a gente vê a oração. Isso depende da forma que, às vezes, nós temos que desconstruir essa forma que nós criamos da oração. Sim. Né? Isso é fundamental. Né? E é tão difícil a gente desconstruir coisas que já há anos têm sido criado. Jesus desconstruiu a forma das pessoas orarem. Até de verem Deus, né? Lembra que Jesus falou assim, quando vocês forem orar, né? Quando vocês forem jejuar, não precisa ficar falando, né? Não precisa tomar o primeiro lugar, né? Então Jesus desconstruiu muita coisa da cultura religiosa. Muito conceito religioso. Né? A gente passa por essas dificuldades, por exemplo, quando eu dava aula de teologia na escola, e você percebe que as pessoas carregam uma carga religiosa de conceitos errados, e quando você apresenta o conceito do evangelho, ou às vezes você prega só o evangelho da maneira mais simples possível. Como eu falei para você um dia, eu estava pregando numa igreja, preguei uma passagem bíblica simples sobre o milagre de Jesus, algo assim. Aí a pessoa chegou para mim no final do culto, uma senhora, e falou assim: olha, faz 20 anos que eu estou na igreja, eu nunca tinha ouvido essa pregação sobre essa mensagem dessa forma. Não é por causa que eu preguei, não foi por causa que eu falei. Você apresentou da maneira mais simples possível, e ela falou: eu nunca ouvi essa mensagem. Eu não sabia que era dessa forma. Então, assim, a pessoa tinha aquela carga religiosa de muitos anos ali, né, impedindo que ela se identificasse a verdadeira exegese do texto ali. E tem mais, né? As pessoas podem até ter contato, mas a desconstrução é difícil para uma pessoa. Sim, assim. É a parte mais difícil. Entendeu? Eu trabalho na área da educação, eu sei que isso é uma área bem complicada. É difícil dessa desconstrução das pessoas. Então Jesus desconstruiu vários conceitos religiosos, né? Então depende da forma que nós enxergamos a oração, o padrão que nós criamos, né? Ou quem nós analisamos para a gente chegar naquele nível, medir de parâmetro, né? Nessa medida de parâmetro, com certeza a oração vai ser um peso. Então, ao invés dela trazer alívio, ela vai trazer peso. Quais são as suas considerações finais aí, Robert, para as pessoas que nos ouvem, as pessoas aí que querem ter uma vida de oração, melhorar a sua vida de oração, de relacionamento para com Deus? O que você tem para dizer para as pessoas aí nessa consideração final? Fora daquilo que você acho que já falou quase tudo, né? De forma bem simples, simplifique. Simplifique não é sinal de fazer mal feito, não é sinal de 1 minuto, né? Mas simplificar é achar a melhor forma de chegar a um resultado, um bom resultado. Um denominador comum. Um bom resultado. Então, simplificar, entendeu? Achar a melhor forma para você e ser autêntico. Ser autêntico na oração. Ser você mesmo. Ser você. Deus sabe quem você é. Não adianta esconder. Entendi. Não é verdade? Deus quer. Tanto é que você falou o texto, né? Entra no teu quarto, tranca a porta e o Deus que te vê. Ele não está vendo o outro que você. Mas você vai entrar. Você não está representando o papel, né? Mas você vai entrar para orar. Então, logicamente, seria o Deus que te ouve. Mas Deus te conhece. Deus sabe quem você é. O que Ele quer é estar presente com você e você presente com Ele. Né? Resgatar aquilo que tinha lá no Éden. Né? Resgatar aquilo que tinha lá no Éden. Então, muito bem. Acho que simplificar as coisas. Aproveitar que a gente está ao vivo aí, né? Eu ia pedir para o pastor da igreja, o entrevistado da noite, já que o assunto é oração, faz uma oração para as pessoas que estão nos acompanhando. Vamos estar orando. Vamos estar orando. Bom, eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco. Que Deus abençoe você. Que você possa, assim como todos nós, desenvolver cada vez mais essa oração de forma autêntica, certo? Sem terceirização, né? Sem terceirizar o negócio, hein?
desenvolva isso mais. Quero deixar o convite para você. Domingo às 18 horas nós estaremos aqui dando continuidade nessa série de mensagens, firmando os valores em um mundo de crise. O assunto será qual? Missão. Então eu quero convidar você para estar conosco. Domingo às 18 horas, celebrando o Senhor. Temos aí a nossa equipe de louvor se preparando. Então venha participar conosco. E também acompanhe os nossos podcasts aqui, onde nós tratamos do mesmo assunto da mensagem de domingo, mas de uma forma mais didática aqui. Vai estar no Spotify também? Vai estar. Depois nós vamos extrair o áudio e jogar no Spotify. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e fique por dentro de tudo o que acontece aqui na IEE, na Igreja Evangélica Ebenezer de Americana, Rua Parque Gramado, Rua João Belotti 561. Culto às quartas, 20 horas e domingo às 18. Olha aí, já fez o merchan. Vamos orar? Bora. Paulinho, Deus abençoe você. Obrigado, o nosso TI More. TI More, transmissão, videomaker, áudio, slide, é tudo. Rapaz. É tudo, né? Ele poupa aí umas 6 mãos de obras. Olha aí. Meu irmão fala que eu sou BIOS. Bichinho ignorante operando o sistema. Vamos orar? Vai lá. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos dá aqui, de podermos conversarmos sobre a tua palavra, sobre a reflexão, e crendo que essa conversa alcançou mais pessoas, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, te agradecemos pela vida de cada um que está aí acompanhando online. Que Deus abençoe a cada família, a cada lar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes que participaram ao vivo aí conosco. Amém. Fique com Deus.